Imagina você ser um advogado criminal, descobrir que o verdadeiro perigo não está no tribunal, mas sentado bem na sua frente. E o pior, ele pode destruir a sua carreira, sua família, tudo que você mais ama, tudo que você acredita sobre sua filosofia de trabalho. É exatamente isso que acontece em Advogado Porta de Cadeia, como ficou mais conhecido no Brasil, O Poder e a Lei, de Michael Connelly. Hoje eu vou te mostrar que este livro não é só mais um suspense, mas é uma aula de estratégia, ética profissional e jogo psicológico. E no final você vai entender o conselho mais assustador que um advogado criminalista pode ouvir. O pior cliente é o cliente inocente. Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Alexandre Cardoso Costa, sou advogado e apaixonado por livros. Você está no Justiça Literária, canal que conversa sobre o direito e a literatura e as tramas e as histórias que isso produz. Quero convidar você a compartilhar este vídeo com um amigo, alguém que conhece, que gosta desse assunto. Tenho certeza que ele vai se interessar. Hoje vamos falar então sobre a série O Poder e a Lei. Antigamente no Brasil veio com esse título Advogado de Porta de Cadeia, que eu acho mais brasileiro, né? É um título mais brasileiro, é uma gíria que se utiliza justamente do tipo de advogado criminal que é o Mickey Haller, que é o nosso protagonista dessa série maravilhosa, que hoje já são 8 livros. Infelizmente no Brasil nós temos apenas 5 livros. Esses livros foram adaptados para um filme, O Poder e a Lei, que depois foi relançado, o primeiro livro, com a capa do Matthew McConaughey. Enfim, o ator que fez o Mickey Haller, com uma capa, essa minha é uma edição antiga, e foi relançada com O Poder e a Lei, e manteve-se esse nome até hoje, e agora também foi transformada, os outros livros foram transformados numa série da Netflix também com o nome O Poder e a Lei. De fato, estes livros eles são muito cinematográficos. A impressão que você tem lendo essas histórias é que elas são um filme, são realmente um filme. Então, o primeiro livro da série seria Advogado de Porta de Cadeia, no Brasil, que ficou como O Poder e a Lei. É dele que nós vamos falar hoje. Depois nós temos O Veredito de Chumbo, aqui já o selinho da Netflix, né? Foi adaptado para a série da Netflix. Esse aqui até eu comprei antes de sair da série da Netflix, que é Reviravolta, seria o terceiro livro. O quarto livro, A Quinta Testemunha, também foi... aqui comprei antes de sair o livro. E o quinto livro, Os Deuses da Culpa, também antes da série da Netflix. E daqui para frente, não temos a tradução desses livros para o português. Eu fico muito sentido, por quê? Não tem leitores? Ninguém se interessa por Michael Connelly? Você não se interessa por esse tipo de literatura? Compartilhe aqui embaixo as suas impressões. Não me deixa falando sozinho aqui no YouTube. Eu quero muito ouvir a sua opinião. Não me deixa aqui simplesmente falar sozinho e ver que só eu que leio esses livros. Eu quero entender que existem muitos leitores que gostariam de ver essas obras traduzidas para o português. Então nós temos aqui mais outras 3 obras, uma que está sendo lançada este ano, o Michael Connelly está numa turnê de lançamento. Então nós temos ainda A Lei da Inocência, Deuses da Culpa, A Lei da Inocência, The Law of Innocence, que foi em 2020, Ressurreição Walk, 2023, ou seja, Caminhada da Ressurreição, tradução livre, vamos dizer, e The Proven Ground, que é esse que está sendo lançado agora este ano, 2025, seria o Campo de Provas em tradução livre. Então, olha aí, temos 3 obras maravilhosas do Michael Connelly, do advogado Mickey Haller, que não foram traduzidas para o português. Me ajude, vamos fazer um movimento, vamos fazer as editoras acordarem para esse tipo de literatura. Eu tenho certeza que não sou só eu que gosta desses títulos. Eu espero que não seja só eu que gosta desses títulos. Vamos falar um pouquinho de Michael Connelly, que ele é muito famoso, não somente por esta série de livros do Mickey Haller, Michael Haller, né, vamos dizer assim, mas ele é mais conhecido do seu personagem Harry Bosch, que inclusive tem também série na Prime. O Mickey Haller, personagem da série O Poder e a Lei, aparece em algumas obras de Harry Bosch. Nós temos já 10 obras, já existem 10 obras da série Harry Bosch
em português, Bosch é um detetive, um investigador. É por aí que Michael Connelly foi mais conhecido. Michael Connelly é jornalista, foi jornalista durante muitos anos, cobrindo a parte policial, e por isso ele sempre teve muito acesso à polícia, a autópsias, cobriu muitos casos na Flórida. Ele depois, em Los Angeles, também tentou estar bem ligado à polícia, mas foi um pouquinho mais difícil para ele. Michael Connelly escreveu a série Harry Bosch com a sua vasta experiência de repórter policial adquirida ao longo dos anos. Todo esse acesso, toda essa pesquisa que ele teve durante muitos anos de repórter ajudou ele a produzir situações muito verossimilhantes, verdadeiras nas suas obras. Aqui eu fico comparando ele com Frederick Forsyth, né, que possui todo aquele conhecimento de política internacional, de espionagem, e ele traduz isso nas suas obras. Michael Connelly poderia ser o Frederick Forsyth policial, vamos dizer assim. Ele traz esse conhecimento policial para suas obras de thrillers policiais, de investigação. E ele também ficou curioso quando ele conheceu um advogado que andava apenas com um Lincoln, que é o nome da série. Em vez de ser O Poder e a Lei, seria The Lincoln Lawyer, né? Seria o advogado do Lincoln. É uma marca de carro que não temos no Brasil. Conhecendo um advogado na Flórida que trabalhava no seu carro, que não tinha um escritório, ele ficou curioso e achou isso muito interessante. E aí ele se dedicou a uma pesquisa intensa. Inclusive, ele faz uma homenagem para esses dois advogados logo no início da obra, homenageando esses advogados, porque Michael Connelly ele faz uma pesquisa minuciosa, extremamente detalhada, para que as suas obras tenham um teor real muito, muito, muito forte. Diferente da área policial, onde ele já tinha toda uma expertise, uma experiência, na área jurídica ele precisou buscar ajuda de juízes, de outros advogados e outras pessoas para produzir esses thrillers. E ele conseguiu um trabalho muito bem feito. Depois de escrever, ele passou para eles revisarem, para ajudar que nada na obra fosse algo fora da realidade. É disso que eu quero falar na história do advogado porta de cadeia, ou Poder e a Lei, ou advogado do Lincoln. Primeiro, explicar essa expressão, advogado de porta de cadeia, porque de fato existem muitos advogados criminalistas. É uma despesa muito grande manter, às vezes, um escritório atuando, funcionando, se eles podem estar circulando nas cadeias, nas delegacias, nos tribunais. E aqui nós vemos o Michael Haller, que seria o personagem principal, Mickey, né, para os seus íntimos é Mickey ou Mickey. Ele circula em Los Angeles, nos condados todos, atendendo clientes que estão presos, estão em audiências de custódia, estão sendo para ser citados judicialmente dentro daquele sistema americano. E ele vai andando então com um motorista dentro do seu Lincoln Tal, o Lincoln Tal, né? Ele tem um motorista que é o cliente, e ele é aquele realmente porta de cadeia, porque ele vai nas cadeias, ele atua no front, vamos dizer assim. Ele não é um advogado de escritório e fica no escritório esperando os seus clientes. Bem pelo contrário, ele vai até os seus clientes, ele vai até aqueles que estão presos em flagrante, ele é aquele que vai estar andando. Então, essa expressão advogado porta de cadeia seria justamente o que seria o The Lincoln Lawyer, aquele advogado que está sempre na porta da cadeia, literalmente, ou seja, está ali atendendo os seus clientes, que visita os presídios, visita os tribunais, está sempre em movimento. O trabalho dele é esse. Eu não gostar desse título, O Poder e a Lei, eu estava tentando entender de onde veio esse título, e eu acredito que eu entendi ao finalizar a leitura do primeiro livro, porque eu tinha lido os outros antes, depois que eu li este, mas eu quis começar agora a falar das resenhas sobre esse. Eu vou fazer resenha de todos os livros do Michael Connelly, todos os livros de Ron Grisham, todos os livros de Scott Turow, eu vou fazer resenha. E aqui eu vou começar justamente pelo primeiro, e aqui que eu acho que eu entendi o que significa o poder e a lei. E nós estamos justamente mostrando que existe o poder, e o poder, o dinheiro,
as armas, a influência e a lei, onde nós temos as normas jurídicas, nós temos o sistema legal funcionando. E aqui nós temos justamente nesse livro um confronto mais ou menos dessa história. Falar um pouquinho antes de entrar na história em si, aprofundar, vamos situar um pouquinho mais como é o nosso protagonista, o Michael Haller, Mickey ou Haller. Ele é o advogado porta de cadeia, o advogado do Lincoln. Ele atua defendendo a área criminosos, ou seja, ele defende pessoas que são pegas com drogas, que são acusados de homicídios, acusados de roubo, são gente da pior espécie, são criminosos mesmo. Inclusive, na obra, ele ouve alguns raps, ele tentando entender a mente dos clientes. Ele ouve alguns raps, ele ouve algumas músicas de hip hop para entender um pouco a mentalidade dos seus clientes. Eu sei que para algumas pessoas, quando falam de criminalidade, tem um conceito muito radical. O criminoso bom é o criminoso morto. Eu também sou a favor de uma lei penal severa, particularmente. No entanto, quem lida com o dia de atender clientes criminais, você acaba realmente vendo que, infelizmente, e aqui eu não estou defendendo nada, mas estou querendo mostrar a realidade, e infelizmente, quem se envolve com criminalidade, geralmente são pessoas que não conseguiram estudar, baixo estudo, pessoas que não tiveram pai, não tiveram mãe, especialmente não tiveram pai, pessoas que estavam passando dificuldades financeiras, pessoas que vivem a marginalidade, né? Por isso que a gente fala do marginal. Marginal é aquele que está à margem, ele está fora do rio, ele está à margem, ele está fora do comum, ele está marginalizado, ou seja, atirado para si mesmo. Ou seja, se você tem um ambiente desprovido de família, desprovido de educação, desprovido de cuidados básicos e exposto a pessoas de mentalidade duvidosa, nós temos aqui 4 ingredientes aí. E pobreza? Se você tem esses 5 fatores, desestrutura familiar, falta de estudo, e que eu falei antes, ambiente negativo à sua volta, pessoas de mentalidade negativa à sua volta, e pobreza, se você tem esses 5 ingredientes, você tem uma fábrica de marginais. Uma fábrica de pessoas que estarão envolvidas com o crime. 90% das vezes. É claro que tem exceções, sempre tem as exceções. Mas pode reparar que normalmente as exceções são pessoas que têm uma boa índole, elas têm um desejo de mudar e elas se agarram em alguma oportunidade. Ou a escola, ou um amigo, ou um familiar, ou um pai de um familiar, né? Um tio, uma tia, uma madrinha, teve um projeto social, alguma coisa conseguiu ajudar essa criança, e aqui começa tudo quando é criança, tirou essa pessoa dessa regra de fabricação de marginal e conseguiu puxar ele para um caminho onde existe uma chance. Porque a partir do momento que nós temos esses 5 ingredientes, pessoas que não conseguem ver, não é que eles não querem, eu não estou defendendo, tá, gente? Eu estou defendendo que a gente deveria não ter uma fábrica de marginais. Claro que eu sou a favor de uma lei penal severa, mas de uma lei penal que funcione direito. Infelizmente, no Brasil, a gente teria que fazer uns vídeos de debates enormes sobre isso. E aqui, Mickey Haller, a gente vê que isso, eu acho que é isso que é interessante, quando a gente vê aquelas notícias de Los Angeles, da criminalidade avançando, a gente vê que não é exclusivo do Brasil essa questão da criminalidade, mas sim, especialmente das grandes cidades. E nesse livro ele fala justamente que ele acaba atendendo justamente essas pessoas que são envolvidas com drogas, com tráfico, com droga, prostituição, com assassinatos. A Bíblia fala, eu sou evangélico, eu falo muito da Bíblia, né? Que um abismo chama outro abismo. Ou seja, você começa numa coisa pequena, vai chamar uma coisa maior,
que vai chamar uma coisa maior ainda, e quando você vê, você tá preso na criminalidade. E criminalidade é assim. É claro que hoje nós temos uma glamourização de pessoas que olham lá aquele traficante e pensam, nossa, eu quero ser como o traficante, eu quero ser o dono do morro. Não, totalmente errado. Agora, evidente que, por mais que exista a marginalidade, por mais que exista os criminosos, eles devem ter direito a uma boa defesa técnica. Eu sei que isso é uma coisa polêmica, né? Quando a gente fala de um advogado criminal, eu atendo clientes também na área criminal e atendo clientes que foram também vítimas de algum tipo de criminoso e que muitas vezes procuram uma compensação. E é muito triste quando você tem uma arma apontada para sua cabeça. E é difícil pensar que aquela pessoa é vítima da sociedade, produz ela. Isso é uma coisa que não tem como, é fato, não tem como argumentar. Dizer que ela é vítima, ela pode escolher continuar uma vítima, porque se ela quiser ajuda, ela vai encontrar saída. Enfim, todo esse parênteses para falar justamente do pensamento do Mickey Haller. Ele é filho de um pai que era um grande advogado, que também era o J. Michael Haller. Ele não conheceu, o pai dele casou com uma latina, uma atriz latina, mas o pai dele faleceu quando ele tinha 5 anos de idade. E depois ele não conheceu seu pai, ele conheceu seu pai através de livros e de história que contavam através dele. E ele quis seguir os passos do pai. Acredito que é uma forma, é uma interpretação minha, uma forma que ele escolheu de também se aproximar do pai. E, de fato, ele é muito talentoso. Ele é muito bom. É um advogado. Vou te falar para você, se eu fosse de uma tentativa de homicídio, alguma coisa, eu ia querer um advogado no estilo do Mickey Haller para me defender. Eu sei que você pensa, eu não sou criminoso e tal, né? Mas e se acontecesse? E se você sofresse um acidente? E se você, num acidente que você estava correndo muito, você acabasse causando a morte de alguém, fosse acusado de tentativa de homicídio e respondesse por homicídio culposo ou homicídio doloso porque assumiu o risco de matar? Ninguém está livre de acontecer com você. E quando acontecer com você, todo o sistema se volta contra você. Todos se voltam contra você. E você vai precisar de um Michael Haller para te defender. Uma coisa que eu sei. Tudo tem a ver com o ímpeto. É que no tribunal, antes de conseguir vencer, você tem que acreditar que vai vencer. E se não acreditar? Então é melhor fingir até conseguir. Michael Haller, então, é um latino-americano. Latino-americano, literalmente. É filho de um americano e uma latina. Ele viveu com a mãe e ele cresceu, estudou direito e decidiu atuar na área criminal, e ele é muito bem sucedido. E aqui mais um parênteses, aqui eu preciso falar e pontuar essas diferenças entre os Estados Unidos e o Brasil, porque lá o advogado ele começa inicialmente sua carreira na defensoria pública. E a defensoria pública, aliás, toda a parte de governo, a promotoria de justiça, a defensoria pública, pagam muito menos do que pagam os particulares. É bem o contrário do Brasil, né? Nós temos defensores públicos que têm um salário muito bom, promotores de justiça que têm um salário muito bom, têm uma aposentadoria muito boa. Onde nós temos muitos advogados, muitos mesmo, é o país que mais tem advogados do mundo, e é difícil um advogado se sobressair. A concorrência é muito grande. É claro que um bom advogado tá bem, que se dedicar, ele vai ter condições de ganhar muito, muito mais do que um defensor público, um promotor de justiça, mas são poucos que conseguem chegar lá. Bem, a maioria é igual jogador de futebol. São poucos jogadores de futebol que ganham muito, muito bem. A grande maioria ganha muito pouco. Tem uma diferença aqui, que o perfil do advogado norte-americano é iniciar no governo. Você não precisa fazer concurso, você é contratado, você inicia, ganha experiência para iniciar o seu consultório particular ou atender particular, e é aí que você ganha muito dinheiro. E Haller, descobrimos logo no início que ele é divorciado e as suas 2 ex-mulheres estão muito próximas a ele. A Maggie McPherson, que é a Maggie McFeroz, é a primeira ex-mulher que trabalha como promotora de justiça
E ele tem uma filha de 9 anos, que é a Halle Haller. A sua segunda ex-mulher é a Lorna, trabalha como secretária dele, né? Então ele tem carisma, essa coisa de conseguir concentrar pessoas ao redor dele que não deveriam gostar dele gostando dele. Isso é uma frase, inclusive, que a Maggie McPherson fala. E aqui uma coisa também muito importante de falar, também diferenciando do sistema americano, nós temos aqui a grande maioria dos casos judiciais norte-americanos, eles possuem um júri, mesmo aqueles que não são crimes contra a vida. No Brasil, nós temos um único caso que se coloca o tribunal do júri, que seria os crimes dolosos contra a vida. Ou seja, tentativa de homicídio. Tem casos civis que vão para júri e existem casos criminais que vão para júri. Então, eu sempre digo que quando nós temos um júri, o talento do advogado pode mostrar ser a grande diferença. E como nós temos só um juiz aqui no Brasil, é um juiz que decide, ou seja, a gente não tem ninguém para impressionar. Um advogado com um júri, ele precisa impressionar os jurados. Quando você tem só o juiz, você não impressiona ninguém, você simplesmente coloca lá para o juiz decidir. Então, às vezes, é um pouco mais racional e menos emocional no Brasil. Por que eu falei disso? Estava falando das diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos. Uma outra diferença, que era essa que eu ia falar, é que eu tenho que introduzir o assunto para ficar claro. A partir do momento que eu sou acusado de uma tentativa de homicídio, eu me torno um réu. Vou ser condenado ou eu vou ser não culpado. Isso é interessante, né? No Brasil nós temos a condenação ou a absolvição. Ou seja, nós acabamos entendendo que ou a pessoa é culpada ou ela é inocente. Aqui nós temos uma diferença. A partir do momento que ela é não culpada, not guilty, a gente fala em inglês, não culpada, inclusive é a placa do Lincoln, né? Not guilty. A partir do momento que nós temos uma pessoa não culpada, não significa que ela é inocente, mas de que o Estado ele não conseguiu, a promotoria de justiça não conseguiu o suficiente para condenar essa pessoa. Isso é muito importante para entendermos a forma de pensar do Mickey Haller, pois o seu trabalho, e aí a consciência, uma das perguntas que um policial faz para ele, olha, como é que você dorme de noite sabendo o que você faz? Porque Mickey, ele não tem medo de trabalhar com clientes culpados. É bem o contrário. O seu pai deixou uma lição para ele, que o pior tipo de cliente é o inocente. Porque a partir do momento que nós temos um cliente inocente que é condenado, aí nós temos um motivo para não dormir, na filosofia de Mickey Haller. Porque a partir do momento que nós temos uma pessoa na prisão, e lá, as prisões dos Estados Unidos, vocês sabem que a lei é muito mais rígida que no Brasil, muito mais rígida mesmo. Temos prisão perpétua e pena de morte. E crimes pequenos, fica 4, 5 anos na cadeia. Fora que quando você sai da cadeia, sua reputação já era. A reputação para quem mora nos Estados Unidos, você é uma pessoa de nível A. No momento que você tem uma condenação, você já é um nível B. É muito difícil de resgatar depois essa reputação para conseguir bons trabalhos, bons negócios. Então, a grande crise de Mickey Haller aqui é ter um cliente inocente preso. Ele dorme muito bem fazendo o que ele faz, porque na cabeça dele, o seu trabalho, inclusive ele fala isso no livro, o seu trabalho é desmontar os casos da promotoria. O seu trabalho é como aquela pessoa que está equilibrando os pratos. O trabalho dele é saber como ele vai derrubar aquele prato e fazer com que o caso se desmonte, e nós temos daí uma pessoa não culpada, not guilty. Não significa que ela é inocente. Ele sabe que ela não é inocente. A grande verdade é que o advogado criminal, a grande maioria dos clientes do advogado criminal são clientes que são culpados. São clientes que cometeram crimes. E tem que trabalhar com isso. Essa pessoa tem direito à sua defesa, tem direito ao questionamento. E é esse o trabalho do advogado de defesa. Trazer os questionamentos, trazer uma dúvida razoável para que não se coloque um inocente atrás das grades. Porque isso é muito pior do que ter um criminoso solto.
Falando então sobre Mickey Haller, nós vemos o dia a dia do Mickey atendendo esses clientes, atendendo alguns clientes ali, ele vai contando, até que então ele é chamado por Fernando Valenzuela, um dos seus contatos, que é um fiador de fianças. Como é que funciona isso? No Brasil nós temos a fiança, mas nos Estados Unidos a fiança é uma coisa bem elevada. Então, para a pessoa ficar em liberdade, o juiz determina um valor muito alto, porque se essa pessoa fugir, ela vai perder este valor. Então é uma fiança. No Brasil também é assim. E nós temos pessoas que emprestam esse dinheiro, para a pessoa, para que ela não use o dinheiro dela. Ou seja, ele fica fiador do fiador, né? É um trabalho muito arriscado. Ele empresta esse dinheiro para que a pessoa possa responder em liberdade, porque muitas vezes a pessoa não tem dinheiro para pagar uma fiança. Então, o Fernando é um dos contatos do Mickey, chama Mickey dizendo que tem um cliente classe A. E aqui nós vemos várias dicas, o livro é recheado de dicas, de estratégias para um verdadeiro advogado. Realmente, o Michael Connelly, ele traz a realidade nua e crua, aquela situação, são coisas reais que um advogado pode usar mesmo num processo, raciocínios, estratégias e maneiras de lidar que são práticas, que acontecem mesmo. E uma das coisas que eu vou dizer aqui, que é a primeira que ele acaba ensinando durante o livro é contado em primeira pessoa, o Mickey Haller, que está nos contando toda a história. Mickey fala que todo advogado tem uma tabela A, uma tabela B, uma tabela C, né? E por isso que quando ele chama, tem um cliente classe A, um cliente que tabela A, ou seja, um cliente que ele vai poder cobrar os honorários bem elevados. E aí nós conhecemos o Roulet, Louis Roulet, que é acusado de ter tentado matar uma prostituta, dado socos nela, e tentado matar ela, só que ela conseguiu reagir, deixar ele ali inconsciente e chamar a polícia. E Louis Roulet chama então o Mickey Haller. Mickey quer saber de onde ele conheceu, diz: eu vi seu nome em algum lugar, nas páginas amarelas. Acho que hoje em dia ninguém mais sabe o que é isso, mas seria como anunciar no Google hoje, um advogado criminal. Ele deixa propagandas em ônibus, enfim, em lugares que as pessoas possam ver. É uma diferença também dos Estados Unidos, que o Brasil não é permitido para os advogados fazer uma propaganda explícita, né? Ela é muito, vamos dizer assim, ela é muito comedida, né? Apesar que existem sim aqueles que fazem de forma explícita. Um dos meus professores dizia que quando ele ia para Porto Alegre, ele via lá, advogado tal, o rei das varas. O rei das varas! O rei das varas, brincadeira. Eu tinha um outdoor lá da chegada de Porto Alegre. Advogado tal, o rei das varas. A pessoa... enfim. Luiz Roulet é um filho de uma mãe muito rica, muito próspera, uma pessoa milionária, que vende imóveis, conhece os imóveis, e ele tem uma história muito estranha, muito esquisita, onde ele estava procurando por companhia, conheceu uma mulher chamada Regina Campo, e ele foi ir até o local onde ela prestava os seus serviços, vamos dizer assim, masculinos, né, para homens. Lá ele agride ela, dando soco, deformando ela, e ela dizendo que ele iria estuprar ela. Ele coloca a história dizendo que ele viu que tinha um cara que ela atendeu antes, e ele saiu, e quando ele chegou, ela não mostrou o seu rosto, e ele entrou e levou uma pancada na cabeça, de que ela estaria então atuando para unicamente tirar dinheiro de Roulet, tirar dinheiro judicialmente. E que tem um investigador chamado Raul Levin, que ele chama de misto, que de fato, ele também é uma mistura de descendência, e ele também é uma mistura de amigo e colega. Raul era ex-policial, ele tem contatos e ele é um investigador. Mickey, ele precisa saber das coisas para fazer a defesa do seu cliente, e ele cobra esse investigador do seu cliente, ou seja, ele é um serviço terceirizado dele. À medida que eles começam a investigar, nós vemos que esse caso tem um cruzamento com outro caso
que Haller atendeu anos atrás, de uma pessoa chamada Jesus Menendez, que está preso, porque ele também foi uma situação parecida. E daqui para frente, se eu contar qualquer coisa, acho que vai ser spoiler. Mas o que posso dizer é que, à medida que o livro avança, cada capítulo nós vamos vendo a situação se complicar mais e mais. E a vida de Mickey Haller, da sua filha, da Meg, e do seu amigo Raul, todos correm perigo. Mickey, ele vai sendo colocado num espiral de perigo, tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional. Ele é colocado diante de uma situação onde ele fica muito próximo de cometer infrações éticas, e a infração ética é a morte profissional para um advogado. Isso também funciona na questão médica. Você tem infrações éticas, você perde sua licença e você não pode mais advogar. O Mickey ele é colocado, cada capítulo mais e mais ele vai sendo prensado nessa situação, nessa espiral, onde ele vai ficar sem saída. E à medida que ele vai contando, a gente vai vendo as estratégias, as habilidades de Mickey de conseguir fazer a situação andar, assim como do trabalho do seu investigador. Uma coisa interessante aqui é que Mickey, ele também usa sua ex-mulher, que trabalha na promotoria, para obter informações sem que ela perceba. E ele gosta muito dela, ele é apaixonado por ela, e ela também é apaixonada por ele. Só que não deu certo o casamento, porque você imagina, né? Ela prende um cara, ela vai lá e ele vai lá e solta. É muito difícil de lidar com essa situação, né? Vocês estão vendo a minha colega Puma, ela tá olhando para vocês, ó. Dê um tchau pra Puma. Oi, Puma, você quer descer? Quer descer? Acho que ela quer descer. Aqui eu coloco ela em cima da mesa, daí depois ela quer descer, ó. Ela quer descer. Vamos. E depois ela vem me pedir que quer subir de novo. O trabalho de Michael Connelly escrevendo esse livro é fantástico. São capítulos curtos, rápidos, no máximo 3 ou 4 páginas, e cada capítulo tem ou uma reviravolta, ou tem um cliffhanger. O que é o cliffhanger? É o gancho, né? Quando você deixa o personagem sem saída. Ou ele coloca uma semente de dúvida no leitor. Ele coloca lá uma coisa que você fica pensando. Ou seja, cada capítulo curto faz você ficar assim, meu Deus, né? Seria os plot twists, não é plot twist, mas são vários plot twists o tempo todo, situações onde nós vamos sendo confrontados a uma parede e que você tem que dar uma volta, ou você está sendo confrontado em 4 paredes e você não tem saída nenhuma. E aqui tem uma coisa interessante, porque Mickey Haller é um narrador, ele conta tudo, ele vai contando a história, só que peraí, falei errado. Ele vai contando a história, vai contando os fatos que vão acontecendo, ele vai contando as estratégias, mas ele não conta o próximo passo. Ele está sempre um passo à frente do leitor. Então nós ficamos no escuro. O Mickey Haller não conta tudo o que ele vai fazer. Ele vai dando a entender, vai plantando as sementinhas de algo que ele possa fazer, e o leitor fica no escuro. E as perguntas que ele não sabe como responder, o leitor também não sabe, a gente fica naquilo. E tem outras perguntas que ele sabe responder e a gente também não sabe responder, porque ele está um passo à frente do seu leitor. Isso faz com que a obra seja dinâmica, rápida, interessante, e não dá sono, pelo contrário, extremamente real, dinâmica e que pode acontecer. E ele não tem muita profundidade. Nós vemos um momento de crise dele, onde ele fica se questionando se ele é feliz sendo advogado. Todas as pessoas olham para ele, acham ele uma merda, porque ele é um advogado criminal. Ele, apesar de ser talentoso, ser carismático, ser raciocínio rápido, ter experiência, ele também começa a se questionar se realmente ele é feliz nisso que ele faz. Então nós vemos aqui alguns momentos de crise, mas assim, não é algo assim que você vai se aprofundar muito nos personagens, não é um livro que você vai filosofar na vida, não é um livro crime e castigo, bem pelo contrário, é um thriller. Você vai passar rapidinho para ler a próxima história, e quando terminar você pode ter certeza que isso é uma história que poderia ter acontecido ou que aconteceu de fato.
é muito real. Então não temos aqui, eu sempre falo que os livros de thriller jurídicos dificilmente têm finais felizes, ou finais que tudo é margarina. Geralmente são finais abertos, são finais que a gente resolve situações e a vida segue. Como é a vida? São livros realistas. A vida é assim, ninguém vence uma situação na sua vida e pronto, felizes para sempre. Agora eu estou eternamente. Não, você sabe que aquele capítulo você venceu, aquela história acabou ali. E você acha que um advogado criminal tem crise de consciência? Você acha que a pessoa que é bandida possui direito a uma defesa técnica? Você concorda comigo que existem situações, esses 5 itens que eu falei que produzem criminosos, que são aquela fábrica de criminosos? Gente, não me deixe sozinho falando aqui no meu canal. Compartilhem, comentem, deem o seu like, a gente se esforça, eu me dedico, eu falo isso por amor. Né? Eu gosto de trazer esses temas porque eu amo, são assuntos que eu gosto de discutir. Não me deixa sozinho aqui no YouTube falando e nas outras redes falando. Eu quero que você interaja comigo. Então dê o seu like, se aparecer a opção de hypar, hype. E se você quiser adquirir o livro, adquire pelo link da Amazon que está aqui embaixo, porque você não vai ter nenhum custo a mais por isso e você vai estar ajudando o nosso canal. Para você que gosta de thrillers, de histórias jurídicas, não deixe de assistir este vídeo aqui, onde eu falo de outra situação muito semelhante dessas histórias que eu falei hoje. Espero você no próximo vídeo, espero que fique bem, fique com Deus, um grande abraço, comenta aí, tchau!